Voltando aqui, gente, então esses são todos os pontos que a gente vai ter que ver, tá? Só para vocês saberem o que que é. Parte técnica, a gente vai ver um pouquinho aqui, mas é parte técnica, vocês vão saber. Fatores on-page, é tudo que você pode fazer no seu site. Escrever conteúdo, ajustar meta tags, colocar imagens, tudo que é feito dentro do seu site. Fatores off-page, off-page é tudo que é fora do seu site, que você não tem controle. E otimização de conversão. Por que a gente costuma fazer a otimização de conversão depois? O certo era fazer no D0, né? No primeiro momento você faz a otimização de conversão, mas a gente costuma fazer depois, porque normalmente uma empresa precisa de certa maturidade digital e também de dinheiro para começar a fazer isso, porque não é barato às vezes, né? Tipo, você tem hoje ferramentas até que são mais em conta, como pegar Hotjar, tem até, Crazy Egg, se não me engano, tipo, acho que é $9 por mês. Tem alguns deles que tem versão trial, grátis, etc. Mas a sacada é que você precisa de um profissional bom para conseguir analisar, identificar e talvez fazer até um teste AB das situações, ok? Vamos lá. Sempre passo que tem vários tipos de situações de SEO aqui. A gente passa rápidos aqui, que é uma coisa que vai se usar menos, mas eu sempre deixo para vocês a parte de como eu estou criando uma empresa. Então, essa parte de domínio. Toma muito cuidado com registro de nome, de marca, de patente. Registro não é a mesma coisa que a marca no INPE. O cara tem uma marca no INPE, você tem um registro, o cara te arranca. Já vi que você teve um problema com isso, né? Não estou com problema. Então, exatamente. Então, toma cuidado com isso, porque é um pepino. Antigamente era uma salada, né? Tipo, salada de fruta, valia qualquer negócio. Hoje não é assim, tá? Então, você vai criar uma empresa, primeiro, vê se tem um registro disponível no registro BR e vê também no INPE, porque se por acaso não tiver, o cara depois tira lá. Então, toma muito cuidado, ok? Aqui é a definição de domínio, só coloco umas informações para quem for ir aqui criar um domínio. Se alguém for criar um domínio agora, me avisa. Mas assim, resumindo, gente, você vai concorrer com a Dafit, você é um cara gigantesco, cria um nome de marca. O que significa Dafit? Nada, né? Dafit, não tem nada. Mas é um nome simples, fácil e ele pode vender qualquer coisa lá, concorda? Então, se você é um cara muito grande com muito dinheiro, é o melhor tipo de coisa você criar a sua marca e você vai fazer o brand na própria marca. Se você é uma empresa pequena, média ou grande, você falava assim, tipo, grande em qual tamanho? Você não é gigante, você não é Dafit. Eu sempre recomendo que você vá num trabalho tipo de criar um domínio de internet que seja misto. Você coloca a sua marca, mais uma palavra que fale o seu negócio. Então, por exemplo, o seu era estúdio industrial. Só que as pessoas quando entram, talvez elas pesquisem como? Elas pesquisam por móveis industriais? Então, calma, a gente não sabe, a gente não viu aqui. A gente tem que avaliar. Mas vamos supor que as pessoas não pesquisam por móveis industriais, elas só pesquisam por móveis, ok? Ou móveis para casa, móveis para o escritório e assim diante. Então, talvez em estúdio industrial, talvez fizesse mais sentido você colocar estúdio móveis, ou alguma coisa do gênero. Ter a palavra móveis lá para mostrar e representar o que você faz. Porque estúdio industrial dá muito a sensação de que é alguma coisa industrial, né? Para a indústria. Por exemplo, eu quero comprar o rack da minha casa, eu nunca ia entrar no estúdio industrial. Porque eu falo, não, o cara deve vender móveis para indústria, para comércio grande, varejista, etc. Tá bom? Então isso é uma coisa de se pensar. A gente vai fazer uma avaliação aqui de domínio também para você, tá? Plataforma, eu coloco algumas dicas aqui, mas de uma maneira simples e objetiva, gente. Se você, tipo, é um cara pequeno, uma empresa pequena, que nem ele, WordPress. Se você é um e-commerce pequeno ou médio, pode usar o WordPress hoje em dia. Uns 2 anos atrás era muito ruim, hoje é bom. Agora, se você tem o quê? Características especiais, ou você tem um tamanho de médio para cima, você deveria ir para uma plataforma mais personalizada. Então, vou dar um exemplo. Você é uma empresa você é uma Vivara da vida. No mínimo, você tem que ir numa VTEX. Tá? Vivara era a VTEX e depois ela acabou mudando, se não me engano, para SAP. É VTEX. É um padrão de mercado no Brasil. Aí você fala, mas professor, será que não era melhor o Magento? Então, você tem um monte de discussões que a gente sempre vai ter. Mas o importante para a gente é analisar várias coisas. Do ponto de vista de SEO, é isso daqui, ó. São essas daqui. A plataforma tem regra de SEO, a plataforma faz redirecionamento, tem URL amigáveis, né? Que a gente vai ver durante o curso isso daqui. Aí você fala, John, putz, eu vou ter um site meu, tipo, é uma clínica. Site pequeno, uma clínica é WordPress. Nem esquece, faz WordPress que é mais simples, rápido, tá? WordPress é a maior plataforma de sites hoje do mundo. A grande maioria dos sites é feita em WordPress. Então, 90% dos casos que me perguntam, eu vou falar, é WordPress, tá? É que assim, qual que é a sacada do Wix? Vamos supor, você vai fazer o blog, tipo, vai fazer um blog de família lá. Quer usar o Wix? Pode usar. Você fala assim, não, professor, eu quero fazer, tipo, putz, um site da minha empresa. Aí eu falo, é tudo de acordo com expectativa. Quando você vai fazer um site da sua empresa, a expectativa qual que é?
é que você se posicione bem no Google, você tá tráfego, aquilo é uma ferramenta de marketing para você. E a Wix, ela tem limitações. Não significa que ter limitações você não consiga dar resultado, mas significa que vai chegar um momento que você vai travar o crescimento. E 2, se você estiver no mercado muito nichado, vai funcionar. Eu vou dar um exemplo legal para vocês, e isso é interessante. História, né? Tem um brotherzaço meu, e o cara é casado com uma menina que tira foto de bebê newborn. Vocês já ouviram falar nisso? Cara, assim, é surreal. Newborn é tipo o bebezinho com poucos dias de vida, né? E, assim, se passar muito já era, não é mais newborn. Tipo, já é outra coisa, é muito louco isso. Só que tem toda uma técnica para tirar aquela foto do bebezinho, porque você tem que colocar, tipo, caminhos especiais, tem que ter aquecimento, doideira. Então, eu vou mostrar aqui para você o site delas, para quem não conhece, quer ver, ó? Quer ver, ó? Então, isso já é um nicho, né? Aí ele virou para mim e falou, John, pô, preciso que você... Deixa eu entrar aqui, ó. Foi. Deixa eu entrar no portfólio. Basicamente é isso, ó. Então assim, tá vendo? Ui. É que assim, é newborn, não é reborn. Reborn é aqueles bonecos, né? Aqui não, são crianças de verdade que eles montam... que eles montam a cena. O que, então assim, mas olha que interessante isso, gente. É louco, né? É barato isso. Só que, ó, por exemplo, aqui era um cara que tinha um açougue, ó, que é o tio daquela, mas tudo bem. O que acontece? Tá tudo conectado, né? Mas olha que interessante, gente. Aí o cara pediu para otimizar o site da esposa dele. Aí eu comecei a otimizar, fiz um estudo de palavra-chave e falei, gente, tem um negócio aqui que tem muita pesquisa, que chama-se Props. Que porra é essa aqui? Não, porque eu precisava saber se tinha ou não relação com o negócio. Aí o cara virou para mim e falou, John, Prop, sabe o que é o Prop? É o seguinte, isso é o Prop. Eu virei e falei, mas como assim isso é o Prop? Isso é um baú, caralho. Não, isso é o Prop. Eu falei, não, isso é uma manta. E foi indo, né, uma foto atrás da outra. Aí ele me explicou, ele falou, John, é o seguinte, no Brasil tem tão pouco mercado para isso que as pessoas pesquisam por acessórios para fotografia newborn e não acham nada. Então você precisa pesquisar em inglês para conseguir achar. E aí a gente acaba comprando dos sites gringos, que é isso daqui. São os acessórios para você tirar fotos de bebê newborn. Okay? Por quê? Porque um baú para um newborn não é um baú assim, é um baúzinho desse tamanhinho, né? Isso daqui, ó. Isso daqui é um negócio desse tamanho. E assim, muito embora pareça rústico, é um negócio que não pode ter uma farpa, porque se tiver uma farpa encostar na criança, meu, o bebê pega tétano aqui. Tem que tomar muito cuidado, né? Aí ele virou e falou, cara, não, mas tem muita pesquisa. Eu falei, cara, mas tem muita pesquisa e não tem ninguém que vende? Faz você o negócio. E aí é a sacada. Então, por exemplo, ele pegou uma plataforma, chama-se Yulia, tá? Vocês já ouviram falar Yulia? Custa R$30 por mês. 19, né? Mais barato ainda. Black Friday agora custa R$5 por mês. Gente, a plataforma, desculpa falar, mas é uma bosta. Uma merda a plataforma dos caras. Só que é o seguinte, então assim, ela funciona para SEO, assim, para SEO ela é ruim, ela é uma bosta. O meu segmento é SEO, então eu te falo isso. Mas ela funciona, pô, você entrar no site aqui, ó, deixa eu entrar aqui, ó. Você entra, aqui Black Friday, já fica até demorado o site, né, o sitezinho, ó. Todos os produtos estão aqui, você entra, clica, compra, faz tudo. Você não consegue instalar tag de conversão do AdWords, você não consegue colocar comércio eletrônico avançado, você não sabe quando você está tirando aqui. Mas como plataforma, você entra, você vai e consegue comprar. Como na época não tinha concorrente no segmento dele, ele fez isso. Meu, resumidamente, o cara contratava o caseiro, o cara fazia um monte de coisa ali, né? No começo era um negócio meio amador. Então assim, ele tinha custo, sei lá, total de 5 pau e vendia 120, 150 mil reais por mês. Era uma fábrica de fazer dinheiro. O cara cresceu muito depois disso. Aí ele já profissionalizou o negócio, né, tal. Mas ele nem trocou a plataforma. Por quê? Porque entrou uma meia dúzia de gente aí no segmento, mas ele ainda continua vendendo, a rodo. Agora que esse cara está sentindo concorrência, que tem mais competidores, ele está fazendo o quê? Ele está montando o site no WordPress. Entendeu? Mas é isso que eu falo para você. Aí você fala assim, a VTEX. Normalmente a VTEX é uma plataforma que você vai gastar seus 30 conto lá para fazer a plataforma. Seu site lá. E-commerce. Faz sentido para mim? Depende do momento, né? Tudo tem o seu momento, tudo tem tipo uma destinação certa. O meu é B2B ou é B2C? Então você tem que avaliar isso, ok? Então isso é muito importante. Se vocês tiverem alguma dúvida, já pergunta agora que eu indico para vocês a melhor opção. Levando em conta que isso é uma opinião minha, então sempre é você ter a opinião de 2, 3 pessoas diferentes, tá? Então, por exemplo, tem empresa que quer trabalhar com marketplace só.
Então se você vai para um WordPress, fudeu. Porque o WordPress é um trampo para você integrar com o Marketplace. Aí você tem que ir para o quê? Vai, sei lá, numa loja integrada, que ela é mais barata e você tem tipo, puta, um monte de integração já pré-feito. Então é tudo com bom senso, dependendo da estratégia que você tem, ok? Vamos lá, gente. Uma parte importante é a sua migrações. Normalmente é onde acontecem as maiores quedas, os maiores prejuízos das empresas, porque o cara não sabe que ele precisa fazer um trabalho de SEO quando ele atualiza o site ou quando ele muda algum endereço, URL ou plataforma, tá? Resumidamente, eu vou dar um exemplo. Isso é um exemplo de migração com problema. Esse cara faturava R$1.800.000 por mês, aí ele convenceu o chefe, como ele estava faturando R$1.800 por mês, de entrar comprar uma plataforma que custava 900 mil, ok? Aí o que ele fez? Ele esqueceu de fazer a migração SEO, cara, e aí a quantidade de acessos dele caiu 1/3. E a receita dele também. Então esse cara vendia R$1.800, mingou. O board dele, o chefe dele ficou maluco, né? Porque você convenceu a comprar um negócio melhor, caro pra caramba, está faturando menos. Não é que a nova plataforma é pior, mas é que ele esqueceu de fazer o trabalho em redirecionamento, ok? Aqui, ó, um trabalho que a gente fez na Dafit no México, tá? No México a Dafit foi para lá, não se deu muito bem e acabou sendo comprada e aí fizeram um trabalho de migração. Olha aqui, esse é o site da Dafit saindo do ar e esse é o site novo entrando no lugar. A gente fez todo o trabalho de redirecionamento, tudo bonitinho. Repara que você manteve quase o mesmo tráfego, tá? E aí é questão de tempo de você pegar, equalizar isso e começar a crescer. Então é muito importante, se vocês forem trocar, pensem em fazer uma migração SEO. Resumidamente, gente, migração SEO o que significa? Significa você comparar as duas versões de sites antes e depois e ver o que tem de pior para você ajustar. E aí o pessoal fala assim, o pessoal só lembra de redirecionamento, né? Por quê? Tem uma página que é barra, sei lá, produto A. Se mudar esse URL, você precisa redirecionar isso para o Google entender o URL novo. Essa é a parte mais básica da migração SEO. O que o pessoal normalmente esquece é a segunda parte. Quer ver, um cliente meu fez uma migração e o cara manjava assim, de um pouco de SEO e ele resolveu fazer sozinho. Puta, deu 10 dias, o cara me ligou desesperado, porque caiu no ranking no Google. Ele falou, caí. Por que caiu? Eu fui descobrir. Ele fez os redirecionamentos certinhos, tá? Mas ele caiu por outro motivo. O site novo dele carregava mais lento do que o site antigo, porque tinha mais recursos. Então, se ele tivesse visto isso antes, feito o teste de velocidade, e visto que o site atual carregava em 7 e o novo carregava em 10, ele deveria o quê? Puta, vamos otimizar o site novo, fazer site novo carregar em 7, aí depois a gente coloca esse site no ar. Porque no final, lembra que velocidade também é um fator de posicionamento. Não importa se tudo está sendo feito direitinho, se a velocidade piorou, você vai piorar no posicionamento e assim em diante, tá? Mas exatamente o que você redireciona quando você faz essa migração? Vou dar um exemplo. Vamos supor, é que assim, normalmente quando você troca a plataforma no seu site, o que vai mudar é o URL, porque as plataformas, cada uma gerencia de um jeito. Então, por exemplo, produto na Vetex. Tipo, você tem um site na Vetex que é um e-commerce, ok? Todo produto na Vetex tem um /P no final. Aí quando o cara muda, tá? Dessa plataforma da Vetex, às vezes ele mantém tudo igual, mas não tem a porra do /P aqui no final. Só que aí você digita sapato lá botando no Google, quem que posiciona em primeiro? Aí esse cara aqui, por exemplo, ok? Se esse cara aqui, você não redirecionou para esse, o que vai acontecer? Quando o Google chega aqui, ele encontra o que a gente chama de página de erro 404. Aí o Google fala que, quando ele vê aqui, ele fala uma página que não existe. Então você estava em primeiro no Google, você sobe do dia para a noite da primeira colocação do Google e essa segunda página vai entrar lá na posição 90 e vai ter que subir devagarinho, aos pouquinhos, tá? E a gente já vai para frente a questão de links, por que isso acontece, tá? A gente já vai evoluindo. Aqui, ó, o acompanhamento que eu te falei é crucial, tá? Por quê? Porque muitas vezes o problema das migrações é sempre durante a migração. Na Vivara a gente fez a migração, eu não lembro quando foi, 2014, 2015, uma coisa assim. O que aconteceu? O cara ele faz o site, né? E chama-se site de homologação, gente. E ele coloca um códigozinho lá para o Google não indexar, porque ele não quer que indexe o site que está sendo feito ainda, ok? Resumidamente, a pessoa dá um Ctrl+C e Ctrl+V e coloca o site no ar. E esquece de tirar esse código, que a gente chama de no index. Você pede para o Google não indexar seu site. O que acontece? O site some do Google. Isso aconteceu com a Vivara, porque a gente fez a migração entre Natal e Ano Novo, né? Mas como tinha um acompanhamento, quando subiu o site, comecei a checar uma coisa por uma, fui lá, achei e falei, tem besteira aqui, gente. Se ele não tivesse visto isso, ia chegar no dia 5, 6 de janeiro, o
site dele estava completamente desindexado do Google. E parece que, putz, não, isso não existe. Gente, Drogaria São Paulo, o cara me ligou lá um dia, desesperado, falou, John, me indicaram você porque, cara, meu site sumiu do Google. Quando o cara fala isso, eu falo, mais ou menos, né? Vamos ver. O site dele tinha sumido do Google. O cara fez uma besteira técnica que o site inteiro da Drogaria São Paulo sumiu do Google. Só tinha anúncio, não tinha orgânico mais, né? Puta preju, entendeu? Então é muito importante a gente avaliar isso. Mas vamos lá. E aqui, mas o principal que a gente vai trabalhar é o que a gente chama de velocidade de cruzeiro, ok? O que é velocidade de cruzeiro? Você tem um site, você quer se posicionar melhor com ele. Então não tem nenhuma migração, não tem nada pela frente, você não está começando agora, tá? Primeiro ponto, ferramentas. Você sempre vai precisar de ferramentas para o seu trabalho de SEO. Algumas grátis, outras pagas. Então é lógico, se você quiser brigar com a Netshoes, provavelmente você vai ter que usar ferramentas pagas. Se você tem uma clínica odontológica no Itaim, provavelmente você vai conseguir usar todas as ferramentas grátis e vai fazer um trabalho super redondinho, ok? É o que eu falo, é expectativa e retorno, tá? Toma muito cuidado com isso. Aqui eu só vou passar para vocês, deixa isso apresentar para a apresentação, para vocês saberem quais são as ferramentas. A principal chama-se Google Search Console. É uma ferramenta que não é o Analytics, o pessoal se confunde muito, mas ela é muito parecida com o Analytics, só que ela só vê a parte orgânica do site. Ela te traz todas as informações orgânicas. Por exemplo, se o seu site for penalizado pelo Google, vai te avisar. Então aquele negócio que seu site não está desempenhando, aí vem um cara e fala, você foi penalizado pelo Google? Isso meio que não existe. Você precisa vir aqui e ver se está escrito ou não que você foi penalizado ou não, tá? Aí tem ajuste algoritmo que pode impactar em você, mas se você efetivamente foi penalizado, está aqui. E aí tem uma série de informações que vocês vão usar aqui. Aqui, para quem não tiver isso, já ouviram falar no Search Console ou não? Quem já ouviu falar? Né? Já? Então assim, quem não tiver e precisar instalar no site, tem um tutorial aqui em vídeo para instalar, tá bom? Mas se alguém de vocês tiver acesso ao site e quiser instalar, me avisa que eu faço com vocês aqui no final da aula ou durante a aula mesmo, a gente vai instalando aqui junto. Mas é muito simples, só precisa provar para o Google que você é dono daquele site. Ele tem várias formas de autenticar, mas a mais fácil é, ele fala assim, olha, eu vou te passar um código, copia e cola esse código no seu HTML, se tiver esse mesmo número eu sei que você colou lá. Aí você prova que você é o proprietário, ok? Mas assim, você não precisa saber isso, tá? No dia a dia a gente sabe, a empresa pequena você faz tudo, né? Então tudo bem. Aí por isso que o WordPress é até mais fácil nesse caso. Mas se você trabalha numa empresa grande, provavelmente tem algum cara responsável na área de tecnologia, que você simplesmente manda essa solicitação para ele, tá? Por isso que as principais ferramentas Analytics, Search Console, sempre tem algum campo lá, enviar e-mail para o responsável. Aí você clica, já tem todas as informações, que é só um resumindo o que tem que fazer, o cara já sabe o que tem que fazer, tá? Aqui é o consolezinho e aí tem todas as informações que a gente vai ver para frente. Eu só coloco aqui para vocês na apresentação, para vocês terem essa visualização aqui, ok? Vamos passar aqui um pouquinho. Aqui é a penalização, tá vendo? Aqui ele está bloqueando o seu site porque ele foi invadido. Olha que interessante isso. Então, é avisado isso, gente. Aí tem um pepino. Se você não tem o Search Console, você não sabe que o seu site foi invadido e que você está sendo penalizado. Pergunta. Sim. Pode parecer tosca, mas o que seriam as principais penalidades? Pode ser no site. Tem um monte. É que assim, provavelmente acho que a principal você tem a que mais impacta ou talvez a que mais tem volume, ok? Provavelmente a que mais tem volume é de links. As pessoas fazem muito besteira em tentar ter links e acabam criando links que não são naturais, o Google identifica e te penaliza. A gente vai ver isso na parte de links. Mas em termos de impacto, tipo assim, essas coisas mais bobas acabam influenciando muito, tá? E assim, tem uma que é treta, que é site invadido. É uma besteira. Às vezes você tem um WordPress, o site foi invadido, você não sabe. Só que como o teu site é invadido, o que o Google faz? Primeiro, ele te bloqueia da pesquisa, se alguém tenta entrar no teu site, o navegador mostra aquela tela vermelha gigante. E é meio, você tem que meio que cair em mais opções, ir para o site mesmo assim. Tipo, ninguém faz isso. O cara vê aquela tela vermelha, o cara não vai, tá? Então, assim, você acaba com o tráfego do seu site. Essa que é a verdade. É, porque o que acontece? De uma maneira resumida, tá? Tem 1 milhão de opções, mas normalmente o cara invade o teu site, você não sabe que ele invadiu. E ele fica quietinho, ele não quer que você descubra, tá? Mas ele faz o quê? Ele fica quietinho porque quer que as pessoas continuem entrando no site e de alguma forma, aí ele vai provavelmente simular uma página e tal, ele vai, em algum momento vai ter uma areazinha de login lá que parece do seu site, mas não é. Aí esse cara entra, faz um cadastrozinho ali, por exemplo, e tem algumas informações confidenciais. Estou dando um exemplo do que acontece, tá? Mas assim... Hã? Daí você some total do Google. Então, aí qual que é essa cara? Nesse caso, não é só que você some do Google, você bloqueia, você vê que um negócio é um passo até a frente. Se você quiser entrar direto no site, você digitou o endereço do site no Chrome, né? Os outros navegadores não são todos que fazem isso.
O navegador te bloqueia. Não é que ele bloqueia, ele simplesmente mostra aquele aviso vermelho, mas é quase um bloqueio, porque poucas pessoas clicam em ir avançar mesmo assim, entendeu? Então esse é um problema. Por exemplo, aqui até um aluno em aula, ele veio aqui na aula por causa disso, na verdade. Me procuraram, da AACD. A AACD teve esse problema. E ele não conseguia destravar. Aí eu falei, gente, vocês precisam primeiro cadastrar o Search Console, você entra aqui, tem mais informações, e o Google vai te falar aonde está a invasão. Porra, já dá na metade do caminho pronto. Aí o desenvolvedor deles foi, descobriu os arquivos infectados, apagou, tal, resolveu. Em 24 horas resolveu o problema dele, porque você pede uma revisão aqui, né, solicitar revisão, identifica, se você resolveu o problema, ele te indexa naturalmente. Então é muito importante esse tipo de informação, ok? O Bing, aí você tem ferramentas como o Bing, então, gente, vai usar o Bing, não tem por que ficar usando o Bing se você não tiver um volume bom no Bing ou conversão boa no Bing, mas se tiver faz sentido, tá? Se tiver tempo, legal, aqui também é grátis. Google Analytics, mais umas ferramentas. O planejador de palavras-chave do AdWords é uma ferramenta legal para usar, tá? Vai te ajudar com palavras-chave. E aqui eu deixo todas elas, sendo que as em negrito são as que eu costumo usar mais e que eu recomendo. E a gente vai ver durante o curso todas elas, tá ok? Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer é palavra-chave. E muito embora o pessoal fale, palavra-chave já está defasada. Assim, palavra-chave é um conceito, tá, gente? Não é só a palavra. Palavra-chave é a intenção de pesquisa. Então, quando você entra lá e digita sapato vermelho, tipo, talvez se aparecer um sapato que seja meio cor cereja, também vai pegar, né? Tipo, mas é importante porque é o conceito, a intenção da pesquisa. Mas efetivamente, não importa se a pesquisa é por voz ou é escrita, a pessoa digita alguma coisa ou ela fala alguma coisa, concorda? E isso, em algum lugar, alguém está contabilizando, tá? Isso é palavra-chave, tá? É muito importante você pensar no seguinte, volume, tá? Qual que é a sacada aqui? REC. Eu vou usar um aplicativo com vocês, chama SEMrush, não sei se já ouviram falar, tá? Você pode usar o planejador de palavras-chave, que tem uma porcaria lá, tipo, se não tiver um volume bom de grana investida, ele te mostra assim, de 5 a 10 a 20 mil pesquisas por mês. Você tem uma média muito tosca ali, né? Então eu costumo usar o SEMrush porque ele é mais preciso e mais fácil de mexer. Mas olha só, eu vou usar o SEMrush e a gente vai procurar sobre REC, ok? Então eu digitei REC aqui, selecionei Brasil, e ele vai me falar para mim quais são as palavras que tem REC e quais as quantidades, ó. Então REC tem 135 mil pesquisas por mês. E por que isso é importante? É 136 malucos que entram na porcaria do Google e digitam REC. Então você sabe que isso é como se fosse uma demanda de mercado, ok? Aí você vem aqui, ó, REC com painel. Pô, tem 110. Então você já fala, peraí, REC com painel tem 110 mil. E isso é interessante por quê? Porque, por exemplo, aqui, quem aqui, tipo, fala, puta, o cara vai pesquisar REC com painel? Eu não imaginaria. Provavelmente eu ia imaginar REC para a TV, ok? Então a grande sacada é que a gente nunca sabe como que as pessoas pesquisam, né? E aqui você tem volumes, ó, REC para a sala, aí depois REC para a TV. Então, por exemplo, se eu não fosse fazer o estudo de palavras-chave, provavelmente eu ia criar uma página para vocês, sei lá, REC para a TV. Só que REC para a TV tem 27 mil pesquisas. E REC com painel tem 110, e talvez seja a mesma coisa, né? REC com painel para colocar a TV. Então, no final, você tem que identificar como que as pessoas pesquisam. Essa discussão é um pouco mais aprofundada, porque às vezes você descobre como, pelo AdWords, é uma ferramenta legal, que o REC para a TV é mais qualificado para o seu negócio. Ou seja, você anuncia no REC para a TV, anuncia no REC com painel. E você descobre que o REC para a TV converte mais. Então você fala, por algum motivo o REC para a TV é mais qualificado para o meu negócio. O público-alvo meu pesquisa dessa maneira. Então aí você tem que tentar se posicionar para onde você converte mais, tá? Mas de uma maneira geral, você vai sempre atrás dos números, ok? E aí, sempre você vai avaliar vários pontos, que é relevância e competição também. Relevância é exatamente isso, né? Pô, tem gente que quer se posicionar para umas palavras-chave que não tem nada a ver, tá? Então toma cuidado. E aí, competição. Então, se você é da Fit, você quer brigar por palavras, sei lá, tipo sapatos, ok, você consegue. Mas vamos supor que você está vendendo sapatos aqui na esquina, ok? Você vai conseguir brigar com a da Fit pela primeira colocação? Você não vai conseguir estar nem entre os 100 primeiros. Então, é muito importante você saber se localizar dentro dessa pesquisa, tá ok? Vamos lá, tem vários programinhas que vão te fazer essa relação custo-benefício, mas assim, eu sempre falo para vocês, toma um pouco de cuidado com eles, porque a maioria deles funciona muito bem no mercado americano. Quando chega no mercado brasileiro, elas acabam não são tão precisas. E aí você vai ver que as principais palavras
que esse pessoal tem database, é tudo assim, competição é 0.99. Todas elas são 0.99. Aí você fala, cara, é quase tudo igual, né? Tem algumas variações, se você exportar para Excel, você vai ver que é um pouquinho mais ou menos difícil. Mais à frente a gente vai identificar como achar cauda longa para vocês, que é isso daqui. Vocês conhecem o conceito de cauda longa ou não? Todo mundo conhece? Não. Não? Tá. Cauda longa o que é? A gente colocou REC para TV, ok? Só que tem um maluco lá que vai procurar REC para TV de madeira na cor laranja com maçaneta. Você fala, caramba, né? Quem vai procurar um negócio desse? Uma só pessoa. O problema é que se somar todas essas pesquisas malucas, que são enormes e pequenininhas, se somar todas elas, normalmente o volume delas, que é o que a gente chama de cauda longa, né? A soma delas é maior do que as pesquisas que tem um maior volume que nem essa que a gente viu. REC para TV, que tem, sei lá, REC com painel, que tem 130 mil. Se você somar todas essas pequenininhas, vai dar, sei lá, 200 mil aqui, tá? O problema é que essas ferramentas que a gente usa, assim, Rush, Moz, etc., elas não conseguem pegar a cauda longa, ok? Elas têm essa limitação. Como que você vai pegar a cauda longa? Depois que estiver rodando o seu Search Console, putz, meses depois, você tem informações completas de palavra-chave. E aí lá você vai ter todas essas palavras-chave e vai fazer o trabalho. A gente vai ver aqui como chegar ali, tá? Só que aí você vai tentar se posicionar para isso. Como se posicionar? Normalmente criando um conteúdo bem rico, que você consegue direcionar para várias palavras que são relacionadas, tá ok? Mas basicamente, pensa o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo legal aqui, iPhone, ó. O iPhone tem 1.200.000 pesquisas no mês, ok? Tem cliente meu que maluco fala assim, eu quero me posicionar para iPhone. Eu falei, você não vai se posicionar para iPhone e também não é relevante. Porque muitas vezes o cara que digita para iPhone, ele quer comprar um iPhone, ou ele quer mais informação sobre o iPhone, mas o que ele quer? Você não sabe, né? Muitas vezes você está numa pesquisa ali que é meio... não é tão simples assim. Agora, se o cara digitou capinhas para iPhone, que é um caso de um cliente, ele fala, pô, peraí, o cara quer capinha de iPhone. Se ele é uma empresa forte, ele vai brigar aqui por capinha de iPhone. Tem 2.000 pesquisas por mês, ok? Mas se ele é uma empresinha pequenininha que está começando agora, ele não consegue brigar aqui. É muito competitivo para ele isso. Então, o que ele faz? Ele pode começar a brigar com outras palavras-chave que têm menos competição, no entanto, tem menos pesquisa. Então, por isso que eu falo, você vai ter que crescer aos poucos. E aí você pega lá, capinha de iPhone 6 Plus vermelha. Tem 90 pesquisas mensais só. Mas você vai achar várias dessa, tentar chegar nas primeiras colocações para várias pequenininhas aqui e você vai começar a vender. Tá ok? Aí vai ganhando relevância, vai aumentando o site e aí cada dia mais você vai passando para pesquisas que são maiores. Tá? É um trabalho que não para. Aqui, ó, outro exemplo interessante. A Wolfen. A Wolfen ela cresceu hoje, então tem muita gente que conhece, mas era uma empresa que vendia semi-joia, tá? Vende semi-joia, aliás. Quantas pessoas pesquisam por um Wolfen? Hoje, tipo, em torno de 2, 3 mil, tá, por mês. Mas na época, 100 pessoas. Então eu falava para elas, gente, não adianta vocês se posicionar para o Wolfen, não traz tráfego para o site de vocês. Olha a diferença com Vivara. Vivara tem mais pesquisa do que a palavra joia. Então, para Vivara, tipo, eles precisam se posicionar para joia? Não. É só ter um site minimamente decente para se posicionar para a palavra Vivara, tá ok? Então, a sacada é o seguinte, mas normalmente uma empresa pequena ou média, a marca, tipo, não tem pesquisa pela marca. Então, você tem que pensar o quê? Bom, o que elas vendem? Semijoias. Semijoias tem 18 mil pesquisas. Elas queriam se posicionar para semijoia. Mas faz sentido isso? Aí você tem que conhecer o cliente, ou conhecer a sua própria empresa, né? Público-alvo. Elas vendem semijoias que, tipo, tem valor de 100 a 500 reais. E, normalmente, quem dita semijoia quer comprar um negócio de 30 reais, tá? E aí é a sacada. A gente identificou uma palavra que é semijoias finas e semijoias de luxo. Se a pessoa chega no site por semijoias, ela entra e vê uma semijoia de 300 reais, ela pipoca. Ela fala, não quero pagar 300 reais uma semijoia. Mas se a pessoa digita semijoias finas e ela entra no site, ela já espera gastar 300 reais numa semijoia. Porque ela digitou semijoias finas, né? Por isso que eu falo, é muito importante qualificar essas palavras. Então, você tem que saber quais são as palavras que são qualificadas para vocês, ok? Então, sempre lembra que vocês vão ter que fazer uma análise bem grande de palavras-chave. É onde vocês vão demorar mais tempo. Aqui eu dou algumas dicas de programas, até um monte, tá? Vocês vão achar na internet 1 zilhão de programas de palavras-chave. Mas eu estou passando o básico para vocês. O primeiro é o brainstorm. Então, é REC de TV, você vai... Você usou agora, qual foi? A ferramenta? É. A SEMrush. A gente vai passar por ela de novo aqui. O mais importante, o primeiro é brainstorm. É discutir. Então, você vai na empresa e vai falar assim, o que você vende, né? O que eu quero vender?
e você vai colocando as informações. A gente fez aqui REC de TV e assim em diante. Depois, você vai fazer o quê? Digita no Google, gente. Por quê? Toda vez que você digita no Google, ele mostra os maiores volumes para você. Então você não sabe o número, mas você tem uma ideia, tá? E aí embaixo nas pesquisas relacionadas, isso também é super interessante. Então vou colocar aqui, ó, REC, ó, dou um espaço aqui, ó. Não, fecha, aqui, ó, REC. Então, ó, o que ele coloca aqui, ó? Primeira pesquisa, REC de TV, REC com painel, REC para a sala, REC retrô, REC... Você sabe que essas são as principais pesquisas, tá? O Google aqui, no caso, a gente confia um pouco mais no SEMrush do que aqui. Mas você fala, puta, tem uma empresa pequena, não quero pagar o SEMrush, dá para fazer esse trabalho aqui, ok? Por que ele é um pouco diferente do que aparece o SEMrush ou até do planejador do AdWords? Porque muito embora esteja no anônimo, ele usa informações regionais para conseguir personalizar a pesquisa. Então ele fala assim, ó, nesse IP que você está, que é dentro da cidade de São Paulo, próximo de São Paulo, essas são as informações coerentes para você, tá ok? Então vamos lá, aqui você consegue mais palavras-chave, você vai anotando na listinha, ok? Você vai ter uma lista e você vai anotando um por um. Aí passou aqui, ó, isso é interessante, gente, mais coisa para te ajudar. Tá vendo que tem um trator menos brinquedo aqui? Tem um negócio chamado operador booleano no Google, que a gente falou já do site, lembra? Aquele site, 2 pontos? Só que tem outros. Então, por exemplo, vamos supor que você vende REC, mas não de TV. Eu nem sei se não tem REC de TV, mas na minha cabeça todos os REC são de TV, tá? Mas vamos supor que você vende REC e você quer descobrir tudo que não é TV. Você coloca menos TV. Aí ele vai te trazer todos os RECs que não são de TV. Então, por exemplo, ó, REC para carros, RECs Pantheon. Quando é que isso é importante para vocês? Se você quer vender REC para carro, depois você coloca lá na pesquisa, não aparece nada REC para carro, o que vai acontecer? Tira o primeiro lá, que é o TV. E aí você vai identificando de uma forma melhor. Esses operadores booleanos, gente, eu vou passar aqui, tem uma listinha para vocês, isso pode te ajudar a fazer pesquisa no Google, tá? Tem o URL ali também, isso é interessante para vocês usarem no dia a dia. Mas assim, o nome é estranho, mas é uma formulazinha que vai te ajudar. Search Analytics, gente, outra ferramenta que vai te ajudar muito. O Google Search Console, dentro dele, tem essa ferramenta que chama Search Analytics. Ele vai mostrar para vocês as palavras-chave que vocês se posicionam. E isso é muito precioso, porque essas informações são reais. O SEMrush é estimativa. Eles fazem uma estimativa, que é bem precisa até, né? Mas principalmente de palavras de cauda longa. Aqui é o número real. Então vou dar um exemplo, como que vai funcionar? Vamos supor que vocês tenham o Search Console cadastrado. Tá vendo que aqui são todas as pesquisas que estão posicionando no seu site? Dá para ver direito? Tá meio pequenininho, né? Deixa eu ver se dá para aumentar. Não estou conseguindo aumentar aqui, mas tudo bem. Basicamente o que é assim, ó, essa daqui, ó, daqui dá para ver, ó. A primeira pesquisa aqui é o que comer antes de dormir para emagrecer, ok? Nada, né? Mas ok. O pessoal tá torcendo que é uma barrinha de chocolate, né? O pessoal torce. Mas o que ele mostra aqui, ó? Ele vai ter algumas coluninhas aqui, ó. Tá vendo que a primeira é impressões? Impressões é quantas vezes você foi exibido no Google, né? Oi? Parece que o povo procura mesmo o que comer. Já fez aí? Não, é que o pessoal tem fé, essa que é a verdade, né? Mas o que acontece? Tá vendo que tá impressões aqui? O que está acontecendo? Se você foi exibido 347 vezes. E aí, se o seu site é muito pequenininho, às vezes você fala, puta, eu fui exibido 347 vezes, mas não é que tem só 347 pesquisas para isso, ok? É que você foi só exibido alguma. Mas se você tiver um site grande, já está rodando há algum tempo, normalmente são informações mais precisas. Aí ele te fala aqui o posicionamento médio. Olha aqui, você está na posição 5. Como você está na posição 5, você teve tantos cliques, tá ok? Então você tem essas informações. O mais importante aqui é descobrir o quê? Quando você descobre volumes altos, e você fala, cara, não tenho clique, eu posso fazer um trabalho para melhorar. Então eu vou dar um exemplo para vocês, ok? Vamos entrar aqui, ó. Deixa eu entrar aqui. Onde está? Tinha o Search Console aberto? Bom, perdi. Vamos pegar aqui, ó. Onde foi? Deixa eu ver de novo aqui, ó. Search Console. O Search Console, gente, ele está até com uma versão nova agora, tá? Só como ele não tem todos os recursos, a gente recomenda vocês usarem os dois, porque a versão antiga ela acaba tendo alguns recursos a mais que a nova ainda não tem. Então, às vezes você está vendo isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu entrar numa... Ó, vou entrar na de suplemento, né? Você falou de suplemento, já vou entrar aqui para você dar uma olhadinha. Então, por exemplo, eu vou entrar na Darwin 6, tá? Quando eu entro aqui em desempenho, nesse relatório, ele vai mostrar... Dá para ver aqui? Eu vou aumentar um pouco... Dá para ler ou não? Dá para ler, né? Ou não? Vou aumentar um pouquinho.
quando eu entro aqui em relatório, eu tenho várias opções, ó, últimos 3 meses. Mas é uma média. Então, se eu quero saber onde eu estou hoje, eu seleciono só o dia de ontem, né? E aí eu vejo exatamente onde eu estou posicionado. Mas, basicamente, o que vai acontecer? Vou clicar em posição média e ele vai falar o seguinte, ó. Pô, Darwin 6 está em primeiro lugar, legal, sem problema. Só que aí você clica por impressões. Isso é que você pode exportar para Excel, fica mais fácil. O que ele vai mostrar para mim? Ó, Whey Protein. Tem 24 mil vezes que eu apareci e eu só tive 39 cliques. Por quê? Porque eu estou na posição 11 e página 2 não leva tráfego. Então, qual que é essa cara? Você fala, puta, se eu conseguir sair da página 2, então colocar aqui posição, sei lá, 7 para na primeira página, já vai aumentar bem o meu tráfego. Se você conseguir chegar nas primeiras colocações, vai aumentar muito mais o seu tráfego. Então, aqui você consegue monitorar posicionamento. Então, tem ferramentas que fazem isso de forma automática, mas são pagas. Agora, aqui você consegue fazer isso, exporta, joga em Excel e vai monitorando semana a semana ou mês a mês, ok? Essa é uma maneira super eficiente de você descobrir isso. E aqui, ó, você tem todas as pesquisas, tá? Se quiser, você pode exportar para Excel essas planilhas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, você começa a descobrir o seguinte, ó, vamos pegar aqui um pouco uma cauda longa, que eu vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Consulta. Aí eu vou vir aqui, ó, digitar Whey. Eu vou procurar tudo que o meu site está relacionado com Whey. Então, Whey Protein, Whey Protein isolado. O que é Whey Protein, né? Então, vamos supor que você tem um site de suplemento, você fala, olha, se eu fizer um conteúdo que é Whey Protein, já é um conteúdo legal para eu criar no meu blog. Aí você vai vendo aqui, ó, você começa a achar o que a gente chama de cauda longa. Ó. Qual o melhor Whey Protein? Aqui não é tão longo, é média, vai. Mas, poxa, será que você pode fazer um post qual o melhor Whey Protein? Aí vamos vindo mais para cá, ó. Vamos pegar aqui, ó. Whey vegano, melhores marcas. A pessoa entra no Google e não é uma. Teve 98 aqui que entraram e digitaram exatamente isso. Whey vegano, melhores marcas. Então, peraí. Você não pode escrever lá no, tipo, um post no seu blog WordPress. Ó, Whey vegano, quais as melhores marcas avaliadas? Vai atrair o tráfego desses caras aqui, ok? Então, isso, por exemplo, a sua entrevista é uma coisa que é interessante. Você fala assim, olha, vou entrar no Search Console e criar pautas relacionadas com as pesquisas que a gente já sabe que tem, tá? Esse é um dos pontos legais para você ver. Vamos entrar aqui, ó. Passar para frente. Planejador de palavras-chave, gente, mesma coisa. Ele vai fazer um trabalho muito parecido com o SEMrush e vai te mostrar os volumes. Então, digitei aqui desentupidor, ele mostra, ó, tem 27 mil pesquisas para desentupidora e só 500 para desentupidora 24 horas, tá ok? Mas assim, o novo planejador de palavras-chave tem esse problema. Se você não estiver investindo uma grana, ele mostra aqui, ó, de 10 a 100 mil pesquisas por mês. Não tem um número preciso. Então, tipo, você não sabe se é 10 ou se é 100 mil. Isso é um problema, por isso que eu falo, às vezes vale a pena você usar o SEMrush ou bota uma grana aqui no AdWords e começa a ver os números que são um pouco mais precisos. Eu, pessoalmente, prefiro o SEMrush porque o SEMrush tem isso e muito mais. Então, às vezes faz mais sentido usar o SEMrush. Você costuma usar o SEMrush ou não? Já usou? Eu usei. Tá. Hoje você usa o quê? Ou não usa nada? Eu não trabalho. Hoje tá sossegado, né? Tá. Mas normalmente é uma das melhores ferramentas, que é o que eu coloco aqui, ó. Legal, né? Tem que dar pra ver o concorrente. Qual? Como que é? Faz de novo? Uber Suggest. Não, ainda não. Mas qual que é a sacada? Lembra lá atrás, quer ver que eu coloquei aqui algumas ferramentas? Espera aí. Ele tá... Ah, mais atrás ainda? Nossa. Deixa eu ver aqui, ó. Deve estar em algum canto aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloquei. Será que eu não coloquei aqui? Qual que é? A Uber Suggest. Não, acho que eu não coloquei, né? Ok. A Uber Suggest é uma ferramenta que ela te dá sugestões baseadas em palavras, tá? Vamos entrar aqui. Mas só que essa cara, gente, eu prefiro fazer esse trabalho que eu estou mostrando para vocês. Eu estou mostrando na sequência lógica. Por quê? Porque te traz volume. A Uber Suggest é uma ferramenta legal, mas ela... E você sempre lembra disso. Ela sempre... Ah, quer ver? Ah, aqui, ó. Tá aqui, né? Também coloquei. Mas eu coloquei, tipo, eu sempre coloco em negrito o que eu costumo usar mais. Você fala, puta, você pode usar isso, você pode usar até o Twitter para achar a palavra-chave, tá? Tem como fazer trabalho pelo Twitter. Mas qual que é o problema? Às vezes ela não te traz um volume. Às vezes, por exemplo, nesse caso específico, a última vez que eu usei o Uber Suggest bastante para pesquisa, cara, você faz a pesquisa em inglês é uma coisa, você faz a pesquisa em português, ela traz um monte de lixo. Então, muitas ferramentas ainda são otimizadas para o mercado americano, que é trocentas vezes maior que o brasileiro. Então, sempre lembra disso. Pega ferramentas que são boas para o nosso segmento, tá? Vou dar um exemplo. Há um tempo atrás, a SEMrush não era muito boa para o mercado brasileiro. Ela tinha uma database fraca aqui. Então, a gente costumava usar muito a Moz, que tinha uma database melhor. Aí, passou um ponto que a SEMrush começou a ser melhor. Usa a melhor ferramenta que tiver. Sempre que você puder, usa a melhor ferramenta, tá? Vamos lá. A SEMrush
Então você coloca uma palavrinha e ele vai te trazer todas as palavras relacionadas aí embaixo. Quer ver? Alguém tem curiosidade aqui para ver alguma pesquisa ou não? Pode falar. Fora Hack. Isso aí, inclusive, se você quiser, manda e-mail para mim que eu te mando essas informações, tá? Só exporto o relatório e te mando. Alguém tem uma curiosidade ou não? Ninguém? Controle de acesso. Controle de acesso de... Hã? Controle de acesso biométrico. Biométrico? Então, olha que interessante. Vou pegar aqui, ó. E normalmente quem vai procurar isso vai sempre procurar a palavra biométrico ou vai colocar controle de acesso? Mais controle de acesso. Então vamos colocar controle. Opa. Controle de acesso. Sempre tenta fazer a pesquisa mais ampla possível e depois vai reduzindo, né? Então olha que interessante. Controle de acesso. Tem 4.000 pesquisas por mês. Controlador de acesso também tem. Ou seja, às vezes a pessoa digita controlador. Curso de controlador de acesso. Você fala, que porra é essa, né? Tipo, por que o cara precisa ter um curso para um controle de acesso? Aí, você conhece segmento ou não? Sim. Ele dá curso. E aí, mas como que é o esquema? Por que o cara precisa ter um curso para controle de acesso? Na verdade, não é que existe esse curso, né? Mas é um cara que quer se colocar nesse mercado, que hoje está bem promissor, então eu acredito que são pessoas querendo... Mas olha a sacada aqui, tem 1.300 pessoas que... Foi o brother aí que tava com a gente. Tem aqui, é? Mas olha que interessante. O curso não era de... Ah, não, mas o caso dele é diferente. Ele era curso para alavancar. Mas olha que interessante. Eu não estou falando aqui, essa ferramenta não me fala quais posições tem. Ela me fala que tem 1.300 pessoas, na pesquisa, né? Mas vamos pensar em pessoas, fica mais fácil. Tem 1.300 pessoas que estão pesquisando, elas querem o curso de controle de acesso. E aí o que eu falei, é o caso da LoveProp. Se tem 1.300 pessoas que pesquisam isso e isso não existe, você acabou de encontrar uma oportunidade de mercado. Você fala, vou dar o curso. E aí você pode ou dar o curso e cobrar por isso, ou se você vende o controle de acesso, cara, cria um curso grátis de controle de acesso, se posiciona em primeiro, e aí o cara tem que fazer cadastro de e-mail tal, para ver os vídeos, ou tipo, para ver o e-book, por exemplo, e você acaba fazendo um trabalho também de marketing digital com base nisso, que é importante, ou seja, com outra pesquisa que é relacionada. Ó. Aí depois, ó, vagas de controlador de acesso, controle de acesso biométrico, aí essa já é mais precisa, tá vendo? Aí você fala, essa que eu quero. Aí, ó, vamos supor que seja esse, ó. Tá? Então, é anúncio, anúncio, anúncio e mapa. Aí depois vem esse cara aqui que é o primeiro, tá? Então, é muito interessante você sempre avaliar a SERP antes. Porque você sabe o seguinte, ó, aqui é treta o negócio. É anúncio pra caramba, é tanto anúncio que o Google Shopping vai pro lado, né? Então, é sempre complexo. Mas você vai lendo tudo isso daqui e vai ter uma base geral de como que vai fazer o trabalho. Tá ok? Ó, o que faz um controle de acesso? Pode ser uma coisa boa pro seu blog, né? Seria uma pesquisa que eu faria, provavelmente, né? O que faz um controle de acesso? Né? Vamos pegar aqui, ó. Piso salarial do controle de acesso. Esse é o cara que quer trabalhar com isso, entendeu? E aí, se for bom para você ter esse público-alvo, você fala, então vou começar a criar esse conteúdo também. Qual que era a outra? Alguém falou que tem uma outra, né? Tinha, storytelling. Ah, tá. Ok. Story. Opa. Aí vai aparecer Marta Gabriel em primeiro, né? Ela sempre fala bastante. Hã? É grudado, storytelling. Tudo junto? Tudo junto, é uma palavra só. Vamos tentar, mas eu acho que as pessoas digitam separados. Ó. Separado, ó, tem 2.400 pesquisas, tá? Vamos tirar aqui, ó. Repara que eu estou pensando no Brasil, tá? Tem um erro comum que o pessoal esquece de selecionar Brasil, deixa Estados Unidos, aí vira uma zona. Ó, então olha que interessante. Storytelling junto tem 12.000. Storytelling separado tem 2.000 pesquisas mais ou menos. Aí você tem que avaliar o seguinte, às vezes a pessoa pesquisa Storytelling separado e não tem conteúdo criado para ele separado porque está errado às vezes, ok? Então às vezes você tem que criar isso. E aí você tem 1 milhão de maneiras de criar e trair esse tráfego. Aí vou dar um exemplo. Semijoia. Não sei se vocês lembram, mas teve uma correção na língua portuguesa, né? Que semijoia era separada, aí ficou junto, aí depois tem tracinho, ninguém sabia mais o que era, né? Então, por exemplo, a gente fez o quê? A gente se posicionou umas empresas para semijoia exatamente com isso. A gente não queria se posicionar para um semijoia errado. Então, a gente pegou no blog e escreveu semijoia separado, né? Semijoia com tracinho, ou semijoia, né? Separado, as palavras juntas e separadas. Ou seja, você acabou se posicionando uma palavra que é interessante para você, mas não era a palavra errada, e chega lá você explica que aquilo lá, tipo, na verdade, ele, por causa da nova regra gramatical, está escrito errado, a maneira certa é XYZ, entendeu? Mas, ó, se você for fazer um trabalho de storytelling, ó, o que é storytelling? Então, o pessoal quer saber o que é, para começar. Storytelling, exemplos. Então, você vê, o pessoal quer exemplos de storytelling. Storytelling, o que é, né? De novo, livro. Aí, ó,
vamos supor que você vai fazer um post sobre storytelling. Então alguém fala assim, ó, preciso que você faça um post sobre storytelling. Ou para você, o cara chegar lá no teste e fala assim, olha, eu quero que você faça aqui um artigo sobre storytelling e você tem essas informações. Ele te mostra isso, ok? O que você vai ter que fazer? Bom, primeiro você vai criar o título, storytelling. Saiba tudo sobre storytelling, por exemplo. Aí, o que você tem que ter lá? Primeiro, tem que ter uma parte falando o que é o storytelling. Tem que ter exemplos? Tem que ter exemplos. Aí você vai vindo aqui, livro. Coloca lá, livros sobre storytelling. Você fala assim, ó, os principais livros é o americano XYZ, aqui no Brasil a Marta Gabriel fala muito disso, papapá. Aí você vai vindo aqui, ó, vai vendo todas as pesquisas. Por quê? A partir do que as pessoas pesquisam, você consegue criar um conteúdo melhor. Quanto mais conteúdo, quanto mais informação que seja coerente, tá? Às vezes tem coisa que é totalmente fora, né? Mas você tem que analisar. Mas isso que a gente está vendo é tudo coerente. E você colocar lá, faz todo sentido, tá bom? Vamos voltar aqui. Mais alguma, gente? Não? Foi? Deixa eu passar aqui para frente. Então, foi. O SEMrush, gente, ele também... Foi? Não foi aqui. Ó, ele também faz o quê? Ele vai ver competidores para você. Então é legal que você comece a descobrir quem são os reais competidores online. E ele começa a investigar os competidores. E isso é uma puta sacada, tá? Por quê? Porque muitas vezes você chega num ponto que você não sabe quais são as palavras-chave e você está investigando várias palavras. E aí, do nada, você descobre que existem outras palavras-chave. Então, vamos chegar aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Alguém tem um concorrente legal aí, no dia a dia, que gostaria de ver a informação do concorrente? Eu. Quem que é? Openbox. Então, ó. Oi, como que é? Openbox. Vamos entrar aqui, ó. Openbox 2? Por que 2? Tem um? Né? Então, vamos lá. Você entra no Openbox 2. Aí eu vou copiar aqui e eu vou fazer o quê? Eu vou jogar essa informação no SEMrush. O SEMrush ele vai falar o quê para mim? Ele vai falar todas as palavras-chave que levam tráfego para esse site. Então você fala, opa, se esse cara é um concorrente direto seu, deixa eu visualizar o relatório completo. Você fala, puta, então essa... Então, assim, mas se for 100% direto, você fala, essas são as palavras-chave interessantes para mim. Normalmente não tem um cara que é 100% igual a você. Então você tem que pesquisar vários concorrentes e extrair as palavras que são certas para você. Então, ó, primeiro, ó, você vê que ele se posiciona muito para Openbox, Openbox 2. Isso é normal, ele tem um trabalho de marca bem feito, ok? Aqui eu trouxe por tráfego, ou seja, percentualmente o que mais leva tráfego para ele. Outlet Móveis São Paulo. Olha que interessante, gente. Então a pessoa digita Outlet de Móveis São Paulo e leva tráfego para o site dele. Então, o que você pode pensar em fazer? Ah, vamos supor que se tivesse um espaço físico e tal. Você coloca lá, o Outlet de Móveis de São Paulo. Porque a pessoa pesquisa Outlet de Móveis de São Paulo. Aí vem aqui, ó, vamos pegar mais aqui, ó. Openbox Moca, ele tem vários endereços? Ah, então por causa disso também, né? Vamos lá, Outlet de Móveis. E ó, repara que ele está atraindo tráfego, mesmo na sexta posição. É um tráfego estimado aqui que a gente coloca, né? Vamos pegar mais palavras aqui, ó, para a gente descobrir aqui, ó. Outlet de sofás. Olha que legal. A gente nunca teria pensado nessa palavra, mas, né, tem aqui. As pessoas pesquisam por outlet de sofás. A grande sacada é que tem pesquisas que são maiores e menores. Então, repara que loja de decoração tem 12 mil pesquisas por mês. Outlet de sofás tem 390. Então, você pode usar dessa maneira. Eu gosto de jogar tudo em Excel, tá? Facilita. Mas você pode organizar por volume no próprio SEMrush aqui. Então, eu organizei por volume. Lembra, gente, que isso é uma falha comum da galera. Tudo pra gente é volume, tá? Então, assim, não adianta você querer se... Vocês já viram algumas empresas de SEO que você entra no site, elas colocam assim, vários clientes, e eles falam assim, ó, digita essas palavras, você vai ver que nossos clientes estão em primeiro lugar para essas palavras. Cara, mas se a palavra deles ninguém pesquisa, isso normalmente que essas empresas fazem, tá? A empresa ela faz o seguinte, ela pega um termo bem diferenciado e faz o trabalho para esse cliente se posicionar para esse termo. Por quê? Porque não é competitivo. Então ela usou isso muito como portfólio. Então toma cuidado com isso, tá? Sempre pense em volume. Então, ó, loja de imóveis é o que tem o maior volume. Mas esse cara está se posicionando aqui para 60, 69, nem aparece, né? Loja de decoração, né? Loja móveis. Ó, aqui, ó, vamos pegar móveis usados e assim em diante. Então você começa a ter essas informações. Agora, é legal você sempre fazer um comparativo com um monte de empresa. Então a gente falou aqui de um concorrente que talvez seja um concorrente mais direto seu. Mas, cara, bota tudo aqui. Coloca, sei lá, tipo, Etna, coloca, qual o concorrente do Etna lá? O Tokstok, né? Tokstok. Coloca uma empresinha pequenininha ali do segmento, coloca 2, 3 concorrentes que você acha que faz sentido
e, meu, pega a maior quantidade possível de palavras-chave. Porque no final, você tem que ter as informações de palavras-chave. E aí, mais pra frente, quanto maior a quantidade de informação que você tem, melhor o trabalho que você vai fazer. Porque depois, com toda essa informação, você decide o que você vai usar e como você vai usar. Ok? Vamos lá. Google Trends. Google Trends também é bem legal de usar, gente. Só toma cuidado com o Google Trends. Ele não mostra volume, tá? Então, por isso que eu falo. Pesquisa antes as palavras-chave dos volumes. Né? Vai no SEMrush, usa todas as ferramentas. Depois que você selecionou tudo, usa o Google Trends para ver essas tendências e ver qual delas está subindo ou descendo. Então, por exemplo, você digita qualquer palavra aqui, ó, coloquei capinha para iPhone e capinhas para iPhone, no plural, ok? Vocês estão vendo algum número aqui? Ele não mostra volume, gente, não tem números, tá? Então, o que você faz? O certo, tem muita gente que começa por aqui, nunca comece pelo Google Trends, faz ao contrário. Vai pelo SEMrush, vai pelas outras ferramentas que a gente viu, coloca essa listagem e aí você vai ficar na dúvida. Você fala, será que eu devo otimizar essa página para no singular ou no plural? Aí você vem e descobre. Então, por exemplo, você fala, olha, essa daqui que é no plural tem mais volume, mas repara que essa daqui que é no singular está começando a subir. Então, você fala assim, então a tendência é que essa daqui cresça mais. Então, eu vou otimizar para capinha para iPhone, ok? Isso é bem tosco hoje, porque o Google já entende muito bem singular e plural, ok? Mas vai ter situações que você vai querer identificar isso, tipo, detalhadamente, qual que é melhor, ok? Então, por exemplo, REC com painel ou REC para TV? Aí, volume muito grande de diferença, mas não custa dar uma olhadinha e comparar os dois aqui, porque às vezes tem uma curva, um está crescendo, outro está caindo muito. Então, você já vai no cara que vai começar a ganhar, ok? Aí tem mais uma série de ferramentas de SEO que a gente começa a usar. SEOquake é uma que eu indico para vocês usarem, porque é super simples e é grátis. É da SEMrush também, mas ela funciona tipo junto do navegador. Então ela consegue te trazer algumas informações legais ali, tá? Tem a análise de MOS da SERP, quem for querer fazer um trabalho um pouco mais avançado. Agora, o mais importante pra gente é que todo o trabalho que vocês vão fazer, basicamente, você tem que lembrar na distribuição de palavras-chave, que é o quê? Cada página, provavelmente, ela vai se posicionar bem para uma palavra-chave. Então, assim, cada página, na verdade, ela se posiciona para várias palavras-chave. Mas vamos supor que você queira se posicionar para REC para TV, ok? A probabilidade de você conseguir se posicionar bem para isso é se você tiver uma página escrita REC para TV. Isso é um erro comum, porque o cara às vezes faz uma página single page, né? E o site single page, não sei se já viram isso, site single page, né? Que você entra, é só uma página só, né? Não é um site ruim, mas é um site ruim se você tiver que se posicionar para 10 milhões de palavras-chave diferentes, porque você não consegue se posicionar bem para todas. Então a sacada é essa, se você tiver, por exemplo, um e-commerce, tem um monte de produtos, você vai ter que lembrar, putz, eu preciso ter um direcionamento de cada categoria, de cada produto de uma maneira coerente, tá? A gente vai ver isso como exemplo daqui a pouquinho. O que significa isso? Vamos supor que vocês tenham uma odontologia, né? Odontologia Itaim, ok? É o site de vocês são uma clínica assistente dentista no Itaim. Aí você vai no SEMrush e você descobre que tem pesquisa, ó. Odontologia tem 33 mil pesquisas por mês. Aí, ó, odontologia Itaim tem 480. Dentista, 27. E dentista Itaim, 360. O que você tem que avaliar, gente? Puta, eu vou criar um título, tá? Lógico, você tem que criar um conteúdo, uma descrição, tudo bonitinho. Mas vamos focar no título, porque vocês já vão entender um pouco melhor o que significa isso. Você tem um limite aqui de caracteres do título, ok? Então você fala o seguinte, ó, odontologia Itaim, dentista no Itaim Bibi. Você vê que eu coloquei as duas principais pesquisas qualificadas, mas qual que eu coloquei na frente aqui, ó? A que tem mais volume, né? Que é odontologia. Eu acharia que era dentista, mas odontologia tem mais. Só que você fala assim, ah, a minha homepage consegue se posicionar para limpeza dentária? Ela até consegue, mas é muito mais difícil. Então, por isso, se você quiser se posicionar para limpeza dentária, ou seja, um serviço que você efetivamente oferece, você tem que ter uma página de limpeza dentária. E aí, dentro dessa página, você vai colocar todas as informações de limpeza dentária. O que acontece muito, gente, no dia a dia, é que tem um cliente, por exemplo, assim, que é uma clínica, né, odontológica, e esse cara não quer escrever. Então, ele cria uma página serviços, e lá ele coloca todos os serviços, né? Mas ele não quer escrever. E aí, ele coloca texto dos serviços? Não. Ele faz o quê? Ele coloca várias imagens ali. No final das contas, qual que é o título da página? Serviços. Então, ele consegue se posicionar para esses serviços? É muito mais difícil, ok? Então, lembra aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó. Tratamento de canal. Se eu quero me posicionar para tratamento de canal, eu deveria ter uma página tratamento de canal, tá?
Aí você fala, mas e com o site single page? É viável ou não é? Como que funciona? Eu nunca falo que não é viável, mas é que você cria estratégia. Então vamos supor que você queira ter um site de uma página única. Não tem problema. Você pode tentar se posicionar para esses termos através do blog. Cria um blog e vai se posicionar através do blog. Porque qualquer post de blog, na verdade, é uma página, ok? E ela pode se posicionar para alguma coisa. Então é uma estratégia ligeiramente diferente que você vai criar, tá? Quer dizer, dentro do meu site, Sim. apesar de ele ser aquela cascata, eu tenho Sim. um blogzinho. Exatamente, esse é o correto, tá? Agora, é o que eu falo, às vezes você não precisa disso. Vamos supor que você tenha uma palavra-chave só que você quer se posicionar. O que é difícil, mas vamos supor que é uma palavra exata. Talvez um single page tipo, seja suficiente para você, ok? Ah, vamos supor que o seu trabalho não seja orgânico, porque existe essa chance. Não tem pesquisa para o que eu faço. O meu trabalho mesmo é social. Ok, single page está bom. Então, dependendo da situação, algo vai fazer mais ou menos sentido para você. Mas, normalmente, no trabalho de marketing digital consolidado, gente, tem que ter um blog. Hoje em dia é meio que padrão isso. Se você quiser chamar de magazine, notícias e tal, tanto faz. Mas ter um blog é uma das ferramentas uma das melhores estratégias que você tem no dia a dia. Tanto você pega, por exemplo, alguém falou aqui da Rocket Content, quem falou? Você tinha falado, né? Tipo, o que o pessoal faz ali, tá? Eles criaram um jeito que é o quê? O cliente chega lá e fala, quero fazer um trabalho com vocês. Aí o cara, sei lá, vai te cobrar, eu não lembro quanto que eles cobraram, mas era 250 por post, tipo uma coisa assim do cliente, né? Ou não? Deve ser do cliente. É, então, do cliente, é. Então, mas basicamente é isso. Eles cobram R$150 por post, tá? Sendo que eles fazem uns packs de 4, um por semana. Só que eles fazem tudo. Então, eles fazem o quê? Eles sabem que o cliente não faz o negócio, o cara do desenvolvedor não tem. Então, ele falou assim, ó, vou colocar um blog no subdomínio, só direciona o subdomínio. Ele faz o blog, modelinho padrão, e começa a entupir de texto. E vai colocando texto. E lá dentro ele vai fazer um trabalho não só de conteúdo, mas depois ele vai trazendo um trabalho de captação, que aquilo traz tráfego, e ele tenta captar e-mail, tenta jogar um pouco de gente para o site e assim por diante. Tá? Vamos lá. Ciclo das palavras-chave, gente. Sempre estude, mas reavalie no dia a dia. E aí o AdWords é uma ferramenta legal de avaliar. Será que converte mais odontologia ou dentista e tá aí? Anuncia no AdWords e descobre. Faz todo sentido, tá? Por que não dá para fazer isso no orgânico? Porque a gente não tem essas informações no orgânico. A gente não sabe qual palavra-chave está trazendo tráfego para cada página no Analytics. Há um tempo atrás, agora não lembro quantos, uns 4 anos talvez, o Google bloqueou isso porque as pesquisas são protegidas, na verdade. Então, ele não te mostra esse tipo de informação no Analytics. Ele te mostra as informações no Search Console, você consegue mais fazer umas tabelinhas ali, fazer uma correlação, mas não é muito preciso. Então, a melhor ferramenta é usar um AdWords para pegar essas informações, ok? E aí a gente vem na parte que talvez é a parte mais importante para vocês, que é a parte de otimizar o conteúdo, tá? O que é otimizar o seu conteúdo? Gente, eu sempre passo, pessoal, otimizar o conteúdo não é só, fazer um negocinho bem feito. É extrair leite de pedra. Então, fazer um post super bem feito. É fazer um negócio, redondo. Então, tem muita coisa que vocês vão ver aqui que dá para falar assim, mas dá para fazer assim. Mas o dá para fazer não é otimizar, tá? Otimizar é deixar redondo, tinindo. Por quê? Porque a competição é gigantesca. Você quer se posicionar, tá? Então, você tem a parte de arquitetura, que isso é uma discussão mais profunda, você tem muita coisa de arquitetura para discutir, mas é importante que seu site tenha uma arquitetura minimamente coerente. Lembra que a gente viu odontologia? Aí tinha serviços, contato, blog. Tem que ter uma coerência, tá? Então, é muito importante. Aí eu vou chegar para vocês e falar assim, como não fazer? Esse é um exemplo de como não fazer um site, ok? Você vai falar, mas quem faz um negócio desse, né? Essa loucura. Talvez não com tantos graus, níveis hierárquicos. Mas quer ver um exemplo clássico? Site que vende bebida alcoólica, gente. Tá? Normalmente o que acontece? Você entra no site, a primeira página do site é assim, você é maior de 18 anos, né? Então sim ou não, né? Se você clicar o sim, você vai para a segunda página. O que acontece? Está criando um nível extra aqui. Não faz sentido. O que você pode fazer? Cria um pop-up, né? E aí no pop-up você tem a sua homepage, explode o pop-up e a pessoa digita um sim ou não. Se digitar sim, fecha o pop-up, né? E se digitar não, você acaba fazendo outra coisa com o usuário. Inclusive tem uma bem interessante, era um site de quem que era? Era da Ambev, eu só não lembro qual site que era, tá? O site da Ambev, quando você editava o não... Não, então, era da Xuxa também, mas nesse caso, ele mandava você para Disney. Então, se você colocava, você é maior de 18 anos? Não. Aí, você clicava não e ia para disney.com. Uma puta sacanagem, né? Tudo bem. Podia mandar para o Google, pelo menos, né? Mas assim, então isso é interessante aqui se avaliar. Outras coisas que são importantes de arquitetura é isso. Isso aqui é um exemplo clássico, talvez, de e-commerce, tá vendo?
pessoa que vem... Eu só não entendi Claro. uma coisa, por que é tão ruim essa página inicial? A gente vai entender um pouco mais na questão tipo de links, tá? Mas assim, lembra que eu falei para vocês que o link, ele gera força para o seu site? Ok? Normalmente, quando você vai jogar um link para alguém e você digita lá, vamos supor, você vai jogar um link para Dafit. Como que você faz o link? Você joga o link para onde? Naturalmente, você vai jogar o link, você coloca para onde? Você vai passar para uma amiga no WhatsApp, por exemplo. Exato, ou seja, 99% dos casos as pessoas jogam o link para onde? Para homepage. Só que sua homepage é uma homepage que na verdade não tem título nenhum, porque ela tem você é maior de 18 anos? Então o título dela aqui e o conteúdo é você é maior de 18 anos? Então você está falando para o Google que você quer se posicionar para isso. Aí qual que é a página que efetivamente você tipo tem o conteúdo do seu site? Em teoria seria a segunda. Então vamos supor que você seja da Fit ou sei lá, uma empresa de sapatos. Aqui teria sapatos. Qual que é o problema? A página que tem a maior quantidade de força é essa. Ou seja, você quer posicionar essa, mas essa não tem tanta força que nem essa. Entendeu? Então é por uma questão natural, porque as pessoas naturalmente elas linkam para a homepage. Normalmente a homepage do site é a página mais forte. Tanto que o que a gente faz é o quê? Vamos supor que você é um site pequenininho. Então vamos supor, você começou agora, ok? Você vende 1 milhão de produtos. Mas vamos supor que seu carro-chefe é REC para TV, ok? O que você pode fazer? Em vez de você criar uma estrutura toda redondinha, bonitinha e tal, você faz o quê? Você cria a estrutura bonitinha, tá? E aí você coloca cada página para um tipo de produto, né? Sei lá, Rex. Opa, Rex. O que mais tem? Aparador, mesas e assim diante. Só que você fala, puta, meu carro-chefe, onde eu vou colocar? Na homepage. Ok? Então, o nome da empresa qual que era mesmo? Era Estúdio, né? Aí você coloca Estúdio. Aí você coloca aqui, ó, Rex para TV e móveis. Por quê? Porque você quer se posicionar para Rex para TV, que é o seu carro-chefe. E aí muito baseado em estratégia, que é o quê? Putz, 99% das minhas vendas, né, tipo, o meu carro-chefe é Rex para TV, tá? Então sempre lembra disso, é super importante, ok? Vamos lá, mesma coisa aqui, ó. Só que aqui é o seguinte, a arquitetura, por exemplo, eu falo assim, como fazer direcionado, né? Então se você vende sapatos, o seu site tem que estar tipo o título de sapatos no começo, na página inicial, né? Sei lá, sapatos Luiz, alguma coisa assim. Aí vem aqui, ó, você vai ter várias categorias, sandálias, sei lá, sapatos esportivos, sapatos de festa e assim em diante. Um erro comum que acontece é que a pessoa começa a fazer o site e ela fala, mas se eu crescer, putz, onde eu vou colocar as outras, não é? Então o que a pessoa faz? A pessoa faz isso, ó. A pessoa coloca homepage, ela não coloca nada, tipo, ou coloca meio abrangente. Aí ela cria sapatos aqui, então barra sapatos, e aqui ela coloca no outro, depois barra sapatos esportivos, barra sapatos casuais, assim em diante. Qual que é o problema disso? Aqui você vai ter um trabalho a mais para crescer, ok? Aqui você vai crescer mais rápido. Aí você fala, mas e quando chegar lá na frente, não seria melhor esse? O problema é que às vezes você não chega lá na frente dessa maneira. Então é melhor você ter um problema bom para resolver aqui, ou seja, seu site cresceu tanto que agora você precisa equalizar e tipo redirecionar todas essas páginas aqui. É melhor você ter um problema bom para resolver do que ter um problema ruim, que é você não crescer, você precisa fechar o site, ok? Vamos lá. Distribuição interna do juice ou da autoridade que a gente fala. Lembra que a gente falou que esses links geram força de uma página para outra? Então o que você tem que fazer aqui? Gente, você tem a homepage que normalmente é a página mais forte do site por vários motivos, inclusive esse que eu falei. Mas internamente você consegue distribuir essa força, tá? Então vamos supor que você tem aqui o quê? Um produto. Então vamos supor que você tem um REC lá, que é o REC principal do seu site, ok? Sei lá, um REC amadeirado, sei lá, XYZ. O que você faz? Cria um link dele diretamente da home. Por quê? Se a home é a página mais forte, os links que vão da home transferem mais força. Como que você cria isso? Coloca o produto na homepage, ok? A pessoa clicou e vai para o produto. Coloque as categorias principais na homepage. Então, sempre é importante fazer esse tipo de situação. E aí é legal você também usar o blog. Você que está fazendo a parte de redação, olha como funciona isso. Lembra que eu falei para vocês que esse link gera força, né? Que a gente falou? Então, vou dar um exemplo legal aqui, ó. Etiqueta única. Opa. Putz, não tem a barra. Vamos sem barra. Vamos clicar aqui, fica mais fácil, né? E aí, quer ver? Deixa eu pegar aqui no finalzinho, blog. Ó a preguiça.
blog. Quer ver? Tem uma coisa interessante que eu vou entrar. Pochete. Vou entrar UGG. Eu nem conheço. Vocês conhecem a UGG? Hã? Conhece? Ó, e a Goiara, tá? Então eu entrei em 3. Então tá vendo que você está criando o texto? A marca francesa Goiara. Tá vendo que tem um link aqui, a marca francesa Goiara? Por que tem um link? Porque você quer, bom, não só que o usuário clique e vai para a página da Goiara e comprar os produtos da Goiara, mas toda vez que você faz isso, você fala para o Google que aquela página é a marca francesa Goiara, ok? Ou a Goiara. Então você também joga força para essa página. Então, através da criação de conteúdo, você consegue distribuir força através de links. E quanto melhor for o seu conteúdo, mais ele vai atrair tráfego e mais ele vai atrair links. Então, essa página começa a ficar forte. E aí, os links que você direciona dali vão gerar força, tá? Por isso que você fazer o post, um conteúdo bem feito, é parte do trabalho. Então, tem 1 milhão de situações que a gente vai ver aqui, mas uma dessas partes qualquer, poxa, eu tenho que fazer um trabalho de linkagem. Então, olha aqui, ó, de novo, a Goiara. Então, você vai tendo links aqui. Se você pegar, por exemplo, posts... Naquele caso, na marca, mas, por exemplo, depende da empresa. Por exemplo, a etiqueta única. A etiqueta única vende tudo, tá? Como é um brechó, ela vende sapato, bolsa, meia usada, vende tipo, putz, blusa, vende tudo. Eu posso fazer um link de atitude do consumo feminino hoje em dia. Depende, se é um magazine, sim. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem um magazine e você quer se posicionar para consumo feminino, faz sentido. Mas olha que interessante, tá vendo? Eu vou descer aqui, ó. Vamos pegar aqui alguma coisa, ó. Olha aqui que interessante. Adescritos como Prada, Gucci, Burberry, tá vendo? Então, cada um que você clica, ó, eu cliquei em Burberry. Por quê? Porque eu quero posicionar Burberry, então eu fico jogando o link para Burberry internamente no meu site. Fora isso, o que você faz? Quando você vem aqui, ó, tá vendo que você tem links também aqui da marca para outros lugares? Então, eu vou clicar aqui, ó. Conheça a Burberry, a icônica marca de luxo britânica do Trent Coat, ok? Então, esse é um post que a gente fez dessa marca. Olha que interessante, eu coloquei link para Burberry, mas aqui tá vendo que tem Trent Coat? Quando eu clico aqui, ele me joga para onde? Ele me joga para dentro da página da Burberry / Trent Coat, que é, aí você tem que conhecer a plataforma, tá? Cada plataforma é ligeiramente diferente. Mas ele vai fazer o que aqui? Ele vai trazer Trent Coat somente da marca Burberry, ok? Então, o que você tem que fazer, no final das contas, ó, tá vendo? É bem selecionado. O que a gente costuma fazer, normalmente você é um usuário e não conhece muito bem o sistema do site. O que você faz? Tenta procurar o mapa do site. Aí o mapa do site provavelmente vai ter todos os links, entendeu? Aí você faz o quê? Não, você não vai ficar procurando um por um, senão o Ctrl F. Você fala assim, puta, eu preciso direcionar para Trent Coat. Aí você digita Trent, aí você dá um Ctrl F para ver, ó. Aí, opa, aqui ó, Trent, peraí, Trent, vamos ver se tem aqui, ó. Não tem, tá vendo, ó? Então você fala, caramba, não tem Trent Coat. Tem para Burberry? Vamos procurar, ó. Burberry. Aqui, ó. Aí você fala, achei, ó, aqui, bolsas Burberry, casacos Burberry, places Burberry, tá vendo que tem vários aqui? Então você já sabe pelo mapa do site para onde você vai jogar. Então vamos supor que você fala assim, eu quero jogar um link para bolsas Burberry, porque eu quero me posicionar para bolsas Burberry e eu tenho um conteúdo que é relacionado a isso. Quando eu clico aqui, ó, como que é aqui, ó, /bolsas /Burberry. Aí ele traz todas as bolsas Burberry, entendeu? Mas ele sempre vai me concentrar no espaço que eu tô. Não tem essa criação de me jogar para uma outra plataforma, sei lá, um puta blog de moda. Não, você quer jogar para outro site externo. Qual que é a sacada, assim, internamente, vamos supor que você tem um blog no seu site. Faz sentido jogar links para outros sites? Não faz, principalmente para concorrente. Só faz sentido quando você quer colocar um link ali, então vamos supor que você comece a escrever de atividade física. Aí você fala lá, olha, segundo pesquisas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, por exemplo, tipo, consumir glutamina antes de dormir pode aumentar a sua imunidade. Cara, só que na internet, com fake news, você fala, esse cara tá chutando, né? O cara escreveu essa porcaria aqui, Mas se você colocar o link ali, e aí o cara clica e vai para lá, dá credibilidade. Só que também tem outro lado. Então, você sempre lembra por parte do usuário. Então, isso dá credibilidade. Se dá credibilidade para o usuário, provavelmente o Google vai gostar disso, tá? E aí, pensando em outra ferramenta, o que o Google faz? Ele analisa para ver se tem links externos que são relacionados com o negócio. Ele consegue analisar isso e fala, pô, legal, esse cara tá mandando o link para um estudo que é relacionado. Então, esse cara tá falando um post super bem feitinho. Mas aí, por exemplo, eu pensei, eu podia mandar por uma matéria da Vogue falando Sim. que Burberry é
é o must do momento. Pode ser uma boa opção, entendeu? Então, acho que essa é a grande sacada. Então, você tem que ter o bom senso no dia a dia, sempre lembre disso, tá? Agora, mesma coisa, conheça a UGG, mesma coisa, você escrever um monte de coisa no UGG aqui, você coloca os principais links. O mais legal, gente, é você criar um conteúdo que seja rico para o usuário. Esse é o primeiro passo, tá? Então, repara aqui, ó. Quer ver? A gente tinha colocado um legal, que era... Como que é o nome daquela... Esqueci o nome da... É bonequinha de luxo? Alguém lembra o nome dela? Mas, deixa eu colocar boné... Puta, isso. Quer ver? Mas acho que tá aqui, ó, bonequinha de luxo. O que acontece? A gente fez um post da bonequinha de luxo, ok? Você vai falar da bonequinha de luxo, gente, aí aqui, tipo, você fala que, tipo, puta, ela ficou super famosa por causa do filme lá, Bonequinha de Luxo, né? E que é Breakfast at Tiffany's. Cara, custa você botar um trailer, tipo, do filme aqui? Não custa. Plataforma WordPress, gente, tipo, você insere em 2 minutos isso aqui, entendeu? Então essa que é a sacada. Cria um conteúdo bom para o usuário. Isso é muito importante, tá? Então tá vendo que você está colocando foto, mas, meu, você cria o melhor conteúdo possível para o usuário. Se for um vídeo, coloca o vídeo. Se for um GIF animado, coloca um GIF animado. Não importa o que seja, mas você tem que criar um conteúdo bom para o usuário, ok? Ó, 80% off, hein, gente? Aproveitem. Daqui a pouco vai acabar, hein? Vocês conhecem o etiqueta única ou não? Olha, vou entrar aqui nas bolsas. É que o pessoal fica maluco quando entra aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos preços, ó. Ó, de 120 mil tá por 54 mil essa bolsa. Então, é um belo desconto, hein? Ó, vocês podem comprar... Se vocês quiserem comprar essa bolsa, vocês podem comprar a bolsa e ainda sobra dinheiro para comprar um carro. Então, né? Como faz? Exatamente. Então, ó, eu, se fosse vocês, aproveitaria aqui. Mas assim, não é só produto caro, tá? Que tem muitos produtos que são muito caros no site, mas é uma misturada. E aqui é interessante esse caso, é um case, né, na verdade, esse cara, porque tem algumas bolsas, por exemplo, essa que você viu ali de 40 mil reais, às vezes, essa não, mas tem algumas bolsas que elas ficam mais caras sendo usadas, não sei se sabiam disso. Então, por exemplo, você pega bolsas da Hermès, sabe Hermès? Por exemplo, Hermès. Quantas bolsas que eles entregam, por exemplo, no Brasil por ano? 20 bolsas. Porque é bolsa, sei lá, de couro de jacaré holandês alimentado com ração italiana, né? Aí, meu, o cara cobra, sei lá, 50 mil reais numa bolsa. Só que a menina chega uma famosa, uma blogueira famosa aí da vida, sei lá, Pugliese, ela quer a porra da bolsa? Não tem. Entra na fila de espera e demora 4, 5 anos. O que ela faz? Ela vai na etiqueta única, compra e tira a fotinho dela lá no Instagram. Tá? Então, assim, uma da maior quantidade de tipo de público-alvo que tem nesse site é de blogueira famosa. E as minas ficam comprando e vendendo. Opa! E tem as parcerias com algumas. Tem? É, exatamente, dá multa retorno. Então, assim, mas aqui você tem parceria com algumas. Só que assim, tem muita mina aqui que não tem parceria nenhuma, mas ela vai e compra o produto. Porque ela quer aparecer, tipo, toda semana com uma bolsa de 50 pau. Só que não dá pra ficar comprando 1 milhão de bolsas de 50 mil reais. Então compra e revende lá, ok? Vamos lá. Aqui, tipo, mais... Só que assim, a gente vai definir o mapa de links internos. Falando... Desvirtuou, né? Só. Não, tudo bem, fica calmo. Você vê como que é? A mulherada é foda, né? Você falou em bolsa, ferrou. Ela tá ali no site já provavelmente querendo comprar, né? Olha, tá vendo as bolsas? Ferrou. Aí já era, né? Inclusive tem uma situação interessante, é ver um vídeo de gravação de tela, tá? Do etiqueta única. E é muito legal isso, por quê? Porque o comportamento do usuário é surreal. O homem entra, tipo um site masculino assim, o cara entra, digita uma categoria, não achou, vai na busca, entra, produto, comprou. No etiqueta única é hilário. Mulherada, tipo, demora na média era 18 minutos a última vez que eu vi. Então a menina entra, na média, fica 18 minutos sem parar na porra da página vendo produto. Só que você vê os comportamentos assim. A menina vai, pega um sapato, adiciona no carrinho, vai pro checkout. Aí pega e vai no menu de novo, aí procura vestido. Aí vai, fica procurando vestido. Aí vai lá e filtra vestido preto. Vai, vestido preto. Entra no vestido. Aí adiciona no carrinho, aí vai procura outro sapato. Então você vê, tipo, a mulher é que nem shopping, né? O cara entra na casa das cuecas, vai, fica esperando a esposa e a esposa fica dando um puta rolê no site, vendo todas as lojas e tal. Então é legal ver isso, porque o comportamento do usuário é super importante. E tem diferença entre público masculino e feminino. Ou mais novo, mais velho, assim em diante, né? Definir o mapa de link internos, né? Ou as páginas, a arquitetura. Por que é importante? Tênis Mizuno tem 74 mil pesquisas. Tênis de corrida tem 5 mil. É quase a mesma coisa, né? Para quem corre sabe, tipo, que o tênis de Mizuno é praticamente tênis de corrida, né? Qual que é a sacada aqui, gente? Se você é o World Tennis, você quer concorrer para qual? Pesquisa para tênis Mizuno. Então, o que você faz? Você cria a sua arquitetura baseada nas marcas. Tá vendo que isso aqui é um breadcrumb, tá? Que é aquele caminhozinho que fica ali. Tem início, Mizuno, e aí tem o nome do tênis, que é tênis Mizuno Wave Prophecy 4, ok? Lamborghini, olha que loucura. Muito bem.
Olha que interessante isso daqui, gente. Se eu fosse uma lojinha menor e eu quero concorrer, eu não consigo concorrer com esses caras grandes. Então eu vou fazer o quê? Início, tênis de corrida, tênis Mizuno, babá. Por quê? Porque todas as páginas que têm um tênis de corrida, elas me geram um link automático aqui para a categoria tênis de corrida, né? E nesse caso, gera para Mizuno. E aí, como tem várias páginas que automaticamente ficam jogando o link para essa página, o que acontece? Essa página começa a ficar mais forte. Por isso que a gente sempre fala, as páginas mais fortes normalmente são homepage, principais categorias e assim em diante. Só que se você não tem o breadcrumb no site, isso que a gente acabou de falar vai por água abaixo, ok? Vamos lá, passando aqui, ó, detalhamento de conteúdo. Isso é uma coisa que tem mudado, tá? Nos últimos 12 meses, mudou bastante. Mas assim, em termos de SEO, não influencia tanto ter tudo aqui em pastinhas, né? Ó, por exemplo, quero um fogão, tem que estar dentro de eletrodoméstico, barra fone fogão, barra o nome do fogão. Antigamente era muito SEO, era feito assim, tá? Hoje em dia o Google não precisa disso. O que eu falo para você é o seguinte, se a plataforma oferecer essa opção, é interessante por um simples motivo. Porque no Analytics, quer ver? Ó? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem, tudo bem. Depois eu mostro para vocês numa outra apresentação. No Analytics, você consegue ver as informações consolidadas por pastas, tá? E isso é super legal para vocês depois. Sabe que a pasta, sei lá, forno e fogão, tem quanto de sessão e quanto de conversão. Ah, na eletrodomésticos tem quanto de sessão e conversão. É mais para análise gerencial, tá bom? Mas assim, sempre pensa em experiência do usuário. Então, por exemplo, esses sites aqui, tipo o PetSmart, é um dos melhores sites assim que a gente fala de SEO. É muito bem feitinho, gente, e faz tempo, tá? Olha que interessante. Cara, você entra aqui, primeiro dog, cat, fish, tal. Tá em ordem alfabética? Não tá. Por quê? Porque o cara faz isso baseado com a experiência do usuário. Então, a experiência do usuário também conta pra gente quando a gente pensa em SEO. Dog, provavelmente é, sei lá, 90% aqui do tráfego do cara. Então, ele coloca no primeiro link. Lembrando que aqui ele vai estar na esquerda, mas no mobile ele vai ser o primeiro, né? Na ordem. Muitas vezes a plataforma é travada, você não tem uma versão mobile, é responsive. O que você faz aqui, ó? Nesse site aqui é um exemplo bem interessante. Você vai querer produtos para cachorro, ok? Tudo isso daqui é categoria, tá? Tanto assim, tem balls and feeders, né? As tigelinhas a gente chama aqui de cachorro, né? Aí você fala, peraí, mas legal, balls and feeders. Se você quer se posicionar para balls and feeders, né? Aqui no caso, né, para cachorro, o que você tem que ter? Você efetivamente tem que ter essa página aqui, tá? Você precisa dessa página, desse título, com esse conteúdo. Aí você fala, mas peraí, tá vendo aqui que tem, sei lá, de acrílico e tem os materiais, tá como filtro? O filtro normalmente não gera páginas novas, ele reduz o conteúdo só. Então o que acontece aqui, gente? Você fala, putz, não seria melhor ter uma página para me posicionar para balls and feeders de acrílico? Um exemplo, né? Tigelinha de acrílico? Seria legal, mas tem duas situações que são incoerentes. A primeira, tem pesquisa? Se tiver pesquisa faz sentido. Ah, não tem pesquisa? Você não precisa, então usa filtro. Segundo, tá vendo que tem 3, 2, 1, né? Quantidade pequena? Nunca crie subcategorias com um produto. Porque não tem nada mais frustrante para o usuário entrar lá procurando, né, tigelinha e aí tem uma tigelinha. Você fala, cara, porra, né? Então sempre crie subcategorias se você tiver quantidade de produtos. Isso no e-commerce, ok? Para post tem que pensar a mesma coisa. Cara, não cria um post para colocar 4 parágrafos. Né? 4 parágrafos o cara lê numa rede social. Já que você vai criar um post de WordPress ali, tipo de blog, cria um conteúdo bem feito do assunto, ok? Que é o que a gente sempre fala. Sempre manter a qualidade e clareza nas informações. Não importa se é um post, um serviço, um produto. Então, produto, gente, tem que ter o nome do produto. Tem que ter o quê? Foto do produto. Cara, tem que ter descrição. A grande maioria das lojas que eu vejo hoje em dia, o cara quer fazer um trabalho legal de SEO ou se questiona porque não está postando bem e não tem descrição do produto. E é surreal isso. Então, por exemplo, a Conversion. Cara, uma das coisas que eles mais vendem, você vai lá na Conversion, você vai ver, uma empresa tipo, sei lá, eu não sei dizer direito, mas imagina esse andar aqui, daqui até o final do corredor, ok? Então, assim, um blocão gigante ali. O que vai acontecer? Ele estava em Higienópolis, é lá em Higienópolis que você vai fazer a entrevista? Não, então, em Higienópolis ali. Então, o que acontece? É o mesmo lugar. O que acontece ali? Sabe o que ele vende pra caramba? Descrição de produto. Chega uma marca ali, sei lá, uma loja de suplementos, Netshoes, fala, cara, eu preciso de descrição para todos esses produtos. No final das contas, você fala, porra, mas você não pode escrever a descrição? Pode, mas o cara não escreve. Então ele contrata uma agência para fazer a descrição. E muitas vezes ele contrata uma agência de SEO, até porque ele acredita que vai ter uma descrição SEO um pouquinho melhor. Mas a descrição SEO nada mais é do que uma descrição bem feita do produto, sempre respeitando os princípios básicos. Antigamente era um pouco diferente. Tinha aquela descrição SEO um pouco mais pesada nas palavras.
Hoje em dia não, é uma descrição bem feita respeitando o público-alvo, escrevendo de acordo, tudo isso, ok? Pesquise e entregue mais valor. Isso é uma coisa importante para vocês, gente. Então, por exemplo, você está fazendo post, lembra que a gente viu um vídeo lá incorporado? Isso é agregar mais valor. Toda vez que você agrega mais valor no post, ajuda. E aí eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Quer ver? Não sei se está aqui. Não, não está aqui. Mas vou passar aqui para vocês. Tem uma... Lembra que eu falei para vocês da Moz? Não sei se vocês lembram que eu falei da Moz. A Moz é uma suite de aplicativos também de SEO, ok? O que vai acontecer? A Moz tem um programa que toda sexta-feira eles colocam um vídeo tutorial para falar para o pessoal, tipo, alguma coisa de SEO. E é muito bacana. Se vocês forem trabalhar com SEO, faz sentido, tá? Chama-se Whiteboard Friday. Nossa. Friday. Aqui, ó. Ok? Então, ó, quando você entra aqui, toda sexta-feira eles colocam um vídeo. É um vídeo bem bacana, tipo assim, sei lá, normalmente são 10 minutinhos, não é muito pesado, tá? Demorando um pouquinho, mas foi. Aqui, ó. Como que funciona isso? Basicamente é um vídeo, né? O cara coloca um texto, coloca o vídeo aqui, né? E se dá o play, o cara vai explicar algum assunto, legal? Cara, como que você pode agregar mais valor aqui? De várias opções. A gente vai ver como o vídeo pode agregar mais valor com dados estruturados. Ainda não chegamos lá. Mas se você descer, olha o que ele faz. Ele colocou a imagem do quadro branco lá e ele colocou transcrição do vídeo. Então, tudo que a pessoa falou, ele escreveu aqui, ó, numerado por tópico. Por que você agregou valor aqui? Primeiro, o Google não consegue entender o que é esse vídeo, ok? Então, quando você coloca o texto, é muito mais fácil para o Google ler o que está acontecendo. Então, ele já te posiciona melhor. Mas você agregou valor de um jeito. Imagina que você está precisando de uma informação que está dentro do vídeo, ok? Está na área de trabalho, você não pode ouvir o vídeo. Cara, você vem aqui e lê. Você acha a informação que você quer, está resolvido o seu problema, não é? Então, toda vez que você puder agregar valor em alguma coisa, o Google vai gostar. Muita gente fala assim, você incorporou um vídeo, você copiou um vídeo do YouTube. Vamos supor que seja uma incorporação, tá? Você copiou um vídeo do YouTube. Se você agregou valor naquele vídeo, agregar valor é agregar valor. Olha a transcrição que os caras fizeram, tá? Não é o cara digitar uma legenda ali no vídeo, né? Então tem que ter sempre o bom senso. Mas se você agregar valor nesse vídeo, o Google vai gostar do conteúdo e você vai provavelmente ser posicionado para alguma coisa que é pertinente. Aqui é a aula 10h30 ou 11, que eu não lembro, gente. É 10h30? Que horas são? Pode só mais umzinho para a gente matar aqui, ó. E aí, só para finalizar, a gente vai começar a falar em estrutura de URL. Todo mundo sabe o que é URL, endereçozinho ali, ok? O que a gente fala? A gente tem algumas premissas. Só lembra o seguinte, tente ter um URL que seja amigável, tá? Talvez ele tenha que ser semi-amigável, dependendo da plataforma que vocês vão usar. O que significa isso? Olha esse daqui. Tá vendo essa URL aqui, cheia de parâmetros x, y, z? Pensa o seguinte, mandei uma URL para um amigo. Se a pessoa olhar e ela ficar com medo de clicar, é uma URL ruim, ok? Um URL bom normalmente é isso, ó, curso/curso SEO. Você fala assim, puta, isso com certeza deve ser um curso SEO. Então, toda vez que você puder, é melhor isso daqui. A minha plataforma gerencia de uma maneira que no final sempre tem que ter um /p. Curso de SEO /p. Não importa. Se a pessoa lê /p no final, é melhor só o curso de SEO? Seria. Mas aquele extra mais ou antes não vai fazer diferença, tá bom?